vocês como sendo um grupo que já fala de vida com Deus, né, de intimidade com o Senhor, acredito que eu estou falando para um grupo de mulheres maduras, né? Mulheres que têm aprendido a confiar no Senhor, a depender dele. E eu acredito que uma das palavras que mais se fala, né, ou se pergunta, né, uma das coisas que mais a gente ouve, né, de mulheres que querem aprender a ser mulher sábia, aprender a ser a mulher que edifica, é justamente isso. Como eu aprendo, né? Como eu aprendo isso? E eu acredito, pastora, que a gente não consegue ensinar isso. A gente não consegue ensinar alguém a ser sábio, a gente, né? A gente não consegue ensinar alguém a ter domínio próprio, ensinar alguém a expressar, né, aquilo que a Bíblia chama em Gálatas 5 de frutos do Espírito, né? Mesmo porque isso não pode ser ensinado de forma humana. Porque eu vejo assim, da mesma forma que você, naturalmente falando, você não consegue ensinar uma árvore, né, uma mangueira, por exemplo, a frutificar limões, né? Você não consegue ensinar uma pessoa que não é nascida do Espírito a frutificar do Espírito, certo? Nós precisamos, como cristãs, como mulheres que têm buscado ao Senhor, entender que tudo aquilo que nós precisamos aprender, que precisamos desenvolver na nossa vida, a gente só vai conseguir se estivermos inseridas em Cristo. E a Bíblia diz, em Salmos 1:3, ela diz assim, eu vou falar no feminino, tá? Vou falar para nós mulheres. Ela é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. E a Bíblia fala que o dom, né? O fruto do Espírito, ele é o que? Em Gálatas 5 diz, fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22, tá bom? Para quem quiser anotar. E eu acredito que quando nós aceitamos Jesus, a gente vem com um monte de coisa errada, com um monte de comportamento errado. Eu tenho estudado bastante sobre temperamentos, né? Temperamentos, os tipos de temperamentos diferentes, as personalidades, tem os tipos de personalidades diferentes, né? E eu tenho aprendido que cada temperamento, né? Cada tipo de temperamento, que é o melancólico, o fleumático, né? O sanguíneo e eu sempre esqueço esse O colérico. o colérico. São temperamentos que têm características muito marcantes entre si. E eles têm essas qualidades, né, que as pessoas gostam de valorizar, e é importante valorizar as qualidades de cada temperamento, mas cada temperamento também tem os pontos negativos, né? Mas o que muitas pessoas fazem é porque eu sou, por exemplo, eu tenho um temperamento mais melancólico, né? Então, porque eu sou melancólica, então assim, eu sofro mais, entendeu? Eu fico naquela coisa, eu sou muito, também juntando com um pouco de personalidade, por exemplo, um defeito que eu tenho, eu procrastino as coisas para fazer. Eu tenho algo para fazer, eu sei que é importante aquilo, mas enquanto eu não tenho todas as ferramentas que eu preciso para concluir aquela tarefa, eu vou deixando, quando eu vejo, eu já procrastinei durante muito tempo, e o negócio que de repente seria fácil de resolver acaba se tornando maior do que deveria. Então, assim, é um defeito que eu tenho,
algo que eu preciso trabalhar em Deus, mas muitas pessoas pegam um defeito que tem, que sabe que tem, e falam assim, ah não, mas eu nasci assim, Deus me fez assim. O meu temperamento é esse, por exemplo, um temperamento sanguíneo, né, o colérico, que é mais explosivo, que é mais intenso, né? Ah não, mas Deus me fez assim, e a pessoa acha que porque Deus o fez assim, ela está liberada para pegar o domínio próprio e riscar na Bíblia dela. Ela não precisa ter domínio próprio, né? Quando, na verdade, o que a Bíblia nos instrui é que a gente pegue tudo aquilo que nós temos de qualidade e de defeitos e submetamos tudo ao senhorio de Cristo. Em Cristo, nós temos poder para pegar as nossas qualidades e multiplicar, né, o talento que Ele já nos deu, a refinar, né, o talento que Ele já nos deu e usar para o reino. E temos também condições, pelo Espírito Santo, de pegar os nossos defeitos, submeter a Ele. E na nossa fraqueza, o poder dele vem e faz o quê? Nos aperfeiçoa. Entendeu? Então, uma pessoa que é sanguínea, que é explosiva, ela pode sim desenvolver em Cristo o domínio próprio. Ela pode sim ser uma mulher sábia, uma mulher mansa, uma mulher doce no falar, né? Então, cada fruto que nós expressamos em Cristo, nós abençoamos primeiramente a nós mesmas, porque uma pessoa que é explosiva, ela normalmente não gosta de ser explosiva, principalmente se ela está em Cristo, principalmente se ela percebe que aquilo desonra a Deus. Quando ela fala, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso, eu devia ter pensado antes de falar, eu devia ter pensado antes de me comprometer, antes de falar que eu ia fazer e agora eu não consigo fazer, não consigo manter minha palavra. Então, assim, tudo aquilo que nós temos é para glorificar ao Senhor, é para honrar ao Senhor. E é em cima desse entendimento que eu trago essa palavra para dentro do casamento. Até eu coloquei na publicação onde eu falei dessa live de hoje lá nos meus stories, que quando Eva, lá no jardim, ela pega um fruto, né, e dá ao seu marido, ela entrega o fruto a Adão. E por que Adão comeu do fruto? Porque ele confiava em Eva. E ele tinha consciência de que eles eram iguais. Ele tinha o entendimento de que eles eram iguais. Porque homem e mulher, perante o Senhor, são iguais. Porém, algo que Adão não entendeu é que eles eram sim iguais. E nós somos sim iguais aos nossos maridos, aos homens. Porém, nós temos em Deus, em Cristo, propósitos de vida diferentes. O propósito de Adão era guardar o jardim. E o propósito de Eva era ser auxiliadora idônea. Quando ela comeu do fruto, aquilo que o fruto carregava não tocou na natureza de Eva, no propósito de Eva. Porém, quando Adão come do fruto, só quando ele come é que a humanidade cai. É que vem sobre o homem e a mulher a consequência daquela desobediência. Porque o propósito do homem era guardá-la, era protegê-la. Né? Quando Deus libera sobre Adão, quando Deus cria Adão, o propósito dele, ele fala, você vai guardar o jardim, você vai lavrar a terra. Ele sopra sobre o homem o propósito de guardar. Quando Deus cria a mulher, ele sopra sobre a mulher o propósito de edificar. Né? Auxiliadora idônea. Então, eu vejo assim que, eu acho muito lindo isso. Como que Deus, quando chega no jardim e ele se encontra, né, com aquela situação toda, na verdade, Deus já sabia o que estava acontecendo, né? E quando ele chega diante do homem e ele fala, o que aconteceu, né? Estou parafraseando aqui, o que aconteceu? Como é que vocês chegaram nessa situação? E Adão, ao invés de falar, Senhor, eu comi do fruto, ele joga a culpa para Eva.
porque a mulher que o Senhor me deste, e eu vejo assim, pastora, que lógico que eu peço licença assim para poder viajar um pouco, tá? Para poder ilustrar um pouco a situação. Se Deus chegasse, por que Adão fez essa transferência? Porque ele temeu. Ele temeu a presença do Senhor. Ele teve medo, né, do que poderia acontecer pela desobediência. Ele nunca tinha desobedecido a Deus. Ele não sabia como seria a reação do Senhor. E aí ele desobedeceu. E ele fez esse jogo, né? Ele não mentiu, mas ele omitiu o que tinha acontecido ali. Uhum. E se Deus chegasse, por exemplo, no jardim, carregando uma arma, né? E apontasse a arma direto para Adão, e quando Adão fala assim, foi a mulher que o Senhor me deste, é como se ele pegasse Eva e colocasse na frente dele como escudo humano. Tipo, foi essa aqui, se é para atirar na cabeça de alguém, atira na cabeça dela. E nesse momento, eu acredito, pastora, que houve na alma de Eva uma ferida. Porque da mesma forma que Adão confiava em Eva em ser igual, né, ele confiava que ela era igual a ele, Eva confiava que Adão guardaria ela. Porque esse era o propósito, né, dele. E essa ferida de Eva, né, eu chamo de a ferida de Eva, é um dos pontos que eu trato no livro também, tá? Eu discorro um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu quero trazer para vocês, é sobre o fruto que vem depois disso, porque lá também no jardim, Deus, ele faz uma promessa para Eva. Ele fala sobre o herdeiro que viria. Ele já anuncia, né, a vitória de Cristo sobre a serpente, né, que ele calcaria aos pés, né, a cabeça da serpente. E em Cristo, na cruz, foi o que aconteceu. Nós fomos em Cristo redimidas. A humanidade foi restaurada em Cristo. Quando ele morreu por nós na cruz, o preço já foi pago. Ele foi até a cruz e nos defendeu. Ele foi até a morte. Ele colocou o próprio peito para receber a bala que estava apontada para a nossa cabeça pela acusação do pecado. Era para termos perecido e o Senhor nos salvou. Ele deu literalmente a vida por nós. Aquilo que era para Adão ter feito pela mulher, Cristo fez por toda a humanidade. E é por isso que apenas em Cristo, e era disso que eu estava falando, sobre o fruto do Espírito. Como que nós, mulheres em Cristo, podemos frutificar, dar um fruto para o nosso marido, para restaurar a nossa casa, para restaurar o nosso casamento, para edificar Cristo no nosso esposo. Porque quando ele vê Cristo em nós, é impossível que não haja mudança nele. Quando ele experimenta do fruto da bondade através da minha vida, quando ele experimenta do fruto da benignidade, da mansidão, quando ele experimenta do fruto do domínio próprio, quando ele experimenta da paz, é impossível que não haja transformação. Mas para isso precisamos estar em Cristo. E não podemos ter pressa de frutificar. Não, então como é que eu faço? Porque é isso que as pessoas querem hoje, elas querem coisa rápida, elas querem coisas instantâneas, elas querem pular processos, elas querem pular etapas, e no reino de Deus não é assim. Novamente usando o paralelo da árvore, que eu falei do limão, não pode, né, produzir manga. E da mesma forma você não consegue convencer uma semente de limão a frutificar limão, se ainda não é tempo de frutificar, se ele não foi colocado na terra, né? Se ele não ficou lá escondido debaixo do solo, se ele não recebeu água, se ele não teve o tempo de crescer, de receber sol, né? O período, né, para ele se desenvolver, para vir daí as folhas, para virem as flores, para depois vir o fruto.
né? E também tem o tempo da maturação do próprio fruto, quando já tem fruto ali. Então, em Cristo também é assim. Eu preciso decidir estar em Cristo todos os dias. Eu comecei com um propósito. Eu sei muita coisa em casa para fazer, também por causa do ministério, muitas coisas acontecendo, e criança. E antes eu conseguia ter o meu tempo com o Senhor. Quando as meninas estavam na escola, né, eu conseguia me organizar melhor e tudo mais. Mas agora eu estou tendo que acordar 3 horas antes da minha casa acordar, para conseguir ter tempo com o Senhor, para estar ali rendida, buscando a Deus, meditando naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso ser em Deus, renovando os meus votos com Ele, a minha aliança com Ele. E é um preço que a gente precisa decidir pagar. Estar em Cristo é um preço que a gente, cada uma individualmente, eu não posso buscar a Deus por você. Não é chegar lá. O grupo é uma bênção. Eu recebo diariamente, há anos já, né, lá no Vitoriosos, os materiais que são postados. Mas tem muita gente que recebe o material e é só um material a mais que está na memória do celular. Não se dá o trabalho de ler, não se dá o trabalho de ouvir, não se dá o trabalho de meditar naquilo que está ouvindo. E mais do que isso, praticar aquilo que está sendo falado ali. Né? Às vezes a gente ouve uma palavra que a gente já não... tipo submissão, né? É o campeão de rejeição. Da resistência, é o campeão da resistência. É o campeão da resistência. É o paredão do ego de toda mulher. Aí eu não vou ser submissa a homem nenhum. Você não tem que ser submissa a qualquer homem. Você tem que ser submissa ao teu marido. E primeiro ao Senhor, né? Sim, e porque foi escolha sua casar com ele. Uhum. Assim como é escolha sua servir a Deus. Jesus, ele convida as pessoas, né? Venham a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, darei descanso para a sua alma. Mas ele nunca obriga ninguém a permanecer nele. Ele nunca fez isso. Ele nunca saiu atrás dos discípulos falando: "Ô, vamos lá comigo, eu sou tão legal, faço um milagre ali para você ver." Ele nunca fez isso. E ele nunca vai fazer. Verdade. Porque ele é o Senhor. Ele dá acesso. Nós temos acesso à presença de Deus. Mas levantar da nossa cama de madrugada e ir lá buscar o Senhor é algo que nós fazemos. Ele convida. Quando eu fui começar esse propósito de acordar mais cedo, pastora, eu assim, ai Senhor, eu quero tanto... Porque assim, a gente pensa um monte de coisa na hora que deita, bota a cabeça no travesseiro, né? E eu tinha parado com o hábito de deixar o celular no meu quarto carregando, por causa das notificações que ficam chegando, aí a luzinha acende, ele estava me atrapalhando o sono. Então eu deixo sem eletrônicos no meu quarto, né, carregando. E quando eu fui deitar, eu falei: Senhor, eu queria muito começar esse propósito logo, né, de acordar mais cedo e tudo mais. Mas eu queria acordar tal hora. Eu queria acordar 6 da manhã, que para mim era muita madrugada. Tem gente que acorda mais cedo do que isso, eu sei. Mas para mim, 6 horas da manhã era um baita sacrifício. E eu falei: mas assim, amém. Qualquer coisa eu começo amanhã e tudo mais. Aí, bem cedinho de manhã, eu acordei. Sem sono. Aí eu levantei, fui olhar, vim na sala, olhei o celular, que hora era? 6 horas. 6 horas da manhã. Quando nós colocamos o Senhor no propósito que nós fazemos, Ele nos auxilia. Ele, né, nos ajuda, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o nosso auxiliador. Mas precisa haver uma intencionalidade naquilo que a gente fala. Então, quando uma motivação verdadeira, demonstrando a nossa dificuldade, a nossa humanidade. Senhor, eu quero fazer isso, mas sozinha eu não vou conseguir. Se o Senhor me ajudar, estiver comigo, eu posso conseguir. Ele despertou você porque Ele tem domínio. Para aqueles que o servem, Ele sim domina a mente, mantém cativa e nos auxilia quando nós autorizamos. Abrir a porta, Amém. Ele entra e ceia. Voluntariamente nos submetemos a Ele, né? Isso. Hoje eu já tive que voltar com o celular para o quarto, porque daí eu boto para despertar. E é uma luta.
E é uma luta, e é uma luta. Todo dia eu estou vencendo, todo dia eu estou vencendo. Porque toda mudança de hábito, toda mudança de paradigma, né, que é aquela mentalidade que a gente tem, ela vai te custar, e vai custar muito alto. Porque Vem a o seu partir da corpo, perseverança. sim, seu corpo já está acostumado com aquele tipo de comportamento. Né? Vamos falar dos frutos. A sua personalidade já está acostumada a crescer diante de uma afronta, a brigar, a xingar, a estourar. Mas cabe a você colocar aquilo diante do Senhor e falar: Espírito Santo, coloca um guarda na minha língua, me ajuda. E é interessante porque assim, a gente ora isso, mas a Bíblia chama o fruto de domínio próprio. Quem vai dominar a minha vida sou eu, não é Deus. É Cristo em mim, é eu submetendo a minha ira ao senhorio de Cristo. Eu submetendo a minha arrogância ao senhorio de Cristo. Eu submetendo tudo aquilo que a Bíblia chama, né, ali antes, né, em Gálatas, das obras da carne, que é o quê? Vamos ler. Obras da carne. Prostituição, lascívia. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, Inimizade. invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Tudo isso nós precisamos submeter. Quando você, por exemplo, falando de mulheres, né, é tão comum hoje, né, e tão feio, os ciúmes que há ministerialmente entre as mulheres. Ah, porque o seu ministério está crescendo? Ah, então eu não vou falar mais com você porque você vai querer pegar carona. Entendeu? Tem muito disso hoje. Ah, porque eu estou num ambiente e tem uma mulher que Deus está usando, Deus está ministrando através dela. Ah, não, tem que ser eu, por que não sou eu? Isso é ciúmes, isso é inveja, isso é obra da carne, isso precisa cair. Deus está levantando, eu creio nisso, pastora, mulheres maduras, mulheres que o Senhor está usando, como você, como outras pastoras, para poder habilitar outras mulheres sem nenhum tipo de... É tão delicioso, não é, pastora? A gente vê mulheres que caminharam com a gente, indo mais longe, tocando vidas, fazendo os grupos delas, onde você vê que ela está frutificando, que ela está sendo cheia do Espírito Santo e ajudando na transformação daquelas vidas. Não tem coisa... Meu coração se enche de alegria quando eu vejo pessoas que eu pastoreei, pessoas que eu mentoreei, pessoas que eu aconselhei, indo mais longe, sabe? Fazendo a obra do Senhor, sendo usadas, sendo ousadas, tendo lá não sei quantos mil seguidores, entendeu? Porque isso mostra que aquilo que o Espírito Santo derramou nela, pela graça dele, através da minha vida, eu sabendo o quão falha eu sou, eu sabendo o quanto eu estou crescendo em Deus ainda, eu sabendo o quanto eu preciso dele todo dia, entendeu? É tão lindo, né? Eu costumo falar com meu marido que, sabe quando a gente era criança, ia comprar pão na padaria, a mãe dava as moedinhas contadas, né? Aí você ia lá comprar pão, aí quando você voltava com aquele troquinho, aí o pai e a mãe falavam assim: não pode ficar com troco. Ai, que alegria ficar com troco! Não dava para comprar uma bala, mas era uma alegria poder ficar com troco. Não é? Porque a gente valorizava, a gente estava fazendo uma obra para o nosso pai, para nossa mãe, e ele estava devolvendo o troco. Eu falo que quando a gente vê um fruto, né, de algo que passou na nossa mão, sendo lançado pelo Senhor, sendo multiplicado, projetado pelo Senhor, isso multiplicado, e dá aquela alegria. Eu falo que é como se Deus estivesse dando troco pra gente. Assim, não pode ficar com troco, pode se alegrar. Foi através da sua vida que essa vida foi curada, que esse casamento foi restaurado, que essa mulher aprendeu que existe algo de precioso dentro dela. Eu me emociono de falar disso, pastora, porque meu coração arde por isso.
por Isso ver mulheres entendendo o propósito delas em Deus, se livrando de todo tipo de amarra, de todo tipo de sofisma, de todo tipo de prisão que o diabo tem tentado colocar sobre a nossa mente, fazendo uma competir com a outra, fazendo as mulheres se degladiarem umas com as outras. Sabe, é tão importante a mulher entender quem ela é em Deus, que Ele tem tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos é dele e para Ele e para a glória dele. E todo fruto que nós multiplicamos e que alimentamos, colocando dessa forma, o nosso casamento, a nossa vida, é para o Senhor. A Bíblia fala assim, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Amém. Então, se comendo ou bebendo, fazendo uma coisa tão comum, né? A gente tem que fazer para a glória do Senhor, quanto mais frutificando o fruto do Espírito no nosso casamento. Tudo aquilo que eu faço para o meu marido, eu não estou fazendo para o Marcão, eu estou fazendo para Jesus. Porque o meu objetivo de vida é honrar ao Senhor. Ele tem o meu coração, Ele tem a minha entrega. Eu não gosto de lavar louça, pastora. Eu não gosto de limpar a casa. Mas eu faço isso para a glória do Senhor. Eu estou aprendendo a ver honra nisso, a ver dignidade nisso, a ver isso como meu ministério, como meu primeiro chamado, porque o Senhor ele não rejeita nada, Ele não desperdiça nada. Tudo aquilo que a gente faz em casa, para o nosso marido primeiramente, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente visita, né, que vem visitar a nossa casa, para os nossos amigos, se a mulher não é casada ainda, né, para os pais, né, a gente aprende honra honrando pai e mãe. A gente aprende honra honrando ao nosso esposo, honrando as autoridades, honrando os nossos líderes, não é? E cada nível de relacionamento precisa ter, né, essa frutificação do Espírito, aquilo que a gente está crescendo, aprendendo e multiplicando em Deus, para a glória dele. Isso é muito interessante, a forma como você desenha, né, a semente que é plantada, que a palavra diz, um planta, o outro rega e o Senhor é que dá o crescimento. Sim. Porque tudo quando ele é feito com um propósito maior, de reino, não de homem nem de mulher, mas de reino. E reino é família. Família de Deus é a primeira criação do Senhor no sentido de grupo, foi a família, a instituição criada por Deus. E essa intenção de edificar as mulheres, que aí você trouxe a ferida de Eva, e que isso pode ter perpassado gerações, tanto na ferida da alma de Eva, o livro Despertar da Leoa, que a gente estudou, ele trata muito, de uma forma assim, maravilhosa essa questão. Né? Eu não o li Despertar ainda da Leoa, livro. Ela fala dessa questão. Uau! E aí tem também a ferida na alma do homem. Sim. Né? Porque quando eles comeram do fruto do pecado, o pecado adentrou e perpassa a humanidade, e ela foi atravessada por Jesus, né? Que é o nosso alvo, que é o nosso tudo, que é o Senhor e Salvador da nossa família, que a gente projeta isso, profetiza isso, determina isso, defende isso a unhas e dentes, mas a gente não pode negar a nossa humanidade. O nosso grupo trabalha diretamente com mulheres e para que elas reconheçam as obras da carne. Sim. Porque o domínio próprio, ele vem a partir do Espírito Santo, mas para dominar uma carne que grita. Não é que em Gálatas ele fala dessa briga entre o Espírito e a alma. E a gente precisa entender, como você trouxe maravilhosamente a questão da reconheça a sua personalidade. Existem vários tipos de personalidade, vários tipos de pessoas, vários tipos de mulheres. Como eu fui criada, como eu fui estruturada, as relações que eu tive em toda a minha história de vida, tudo isso interfere, me constrói como mulher, me constrói como pessoa. Quando eu venho para Cristo, eu tenho que viver em novidade de vida. Eu tenho que renovar a minha mente em Cristo Jesus
para ressignificar tudo que eu vivenciei, para agora dizer, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Que aí foi o que a senhora trouxe do embate. Olha, eu sou colérico. Beleza? Que bom que você reconhece que é isso. Mas quais são as consequências de ser assim? Não é? Esse reconhecimento e agora trabalhar em cima disso, porque pode pegar essa energia que é aflorada no colérico e direcioná-la para uma liderança. Por exemplo, o energético, aquele que é colérico, ele é bem energético no falar, então ele é bom para palestrar. Desde que ele trabalhe essa personalidade para que ele não seja arrogante, mas que ele seja nem manipulador, mas que ele seja obra nas mãos do Senhor. Para quê? Para aflorar, para compartilhar, para ensinar, para falar o reino de Deus, promover o reino de Deus com algo que ele transformou, que foi a personalidade. E aí vem do fruto, né, pastora? Sim. Por exemplo, na minha personalidade, no meu temperamento, eu sempre me achei uma pessoa muito submissa. Entendeu? Porque eu sou mais tranquila, eu não gosto do confronto. Não gosto do embate, entendeu? Não gosto de grito, não gosto de briga. E eu sempre me achei muito submissa. Porém, ao longo da minha caminhada cristã, o Espírito Santo foi me mostrando que eu não era submissa, eu era omissa. Porque dentro de mim, eu estava doida. Eu estava tendo brigas horrorosas com meu marido na minha mente. Ele saía para o trabalho, eu ficava o dia inteiro brigando com ele, só aqui, ó, no meu pensamento. Aí quando ele chegava, tá tudo bem, amor? Eu, tudo bem. Mas aquela cara aqui, ó. Ainda falava assim, o Espírito Santo já converteu minha boca, mas não converteu minha cara. Entendeu? Me achava a submissa da vez. O Espírito Santo me confrontou. Ele falou, você não é submissa, você é omissa. E aí eu tive que tratar 2 pecados, né, pastora? A omissão, porque a omissão é um pecado. Você saber de algo e você não se pronunciar. Você ter uma questão para tratar e você não tratar, isso é pecado. E também essa questão de não gostar do confronto. Eu tive que aprender a lidar com situações de confronto, de falar, de me expressar, de colocar aquilo que estava dentro do meu coração, de pedir perdão, de também falar o que me ofendeu, para liberar perdão. Foi um processo longo, graças a Deus. Meu marido me ajudou bastante nisso. Ele é um homem maravilhoso, me ajudou bastante nisso. Mas são coisas que às vezes a gente vê como algo legal, como algo bom, e não é. Não é. O Senhor, Ele quer que haja equilíbrio em todas as personalidades, em todos os temperamentos. Então, no Senhor, nós temos que expressar cristianismo. O meu marido, ele fala, pastora, se você passa na rua, não sei se na sua cidade tem muito, né? Aqui em Itajaí não tem tanto, não. Mas eu já, por exemplo, eu morei em Bauru. Em Bauru, qualquer lugar, qualquer muro novo que você vê pintado, não dá uma semana, tá todo pichado. Cheio de pichação. Aí você passa na frente e você fala, olha ali, ó, vandalismo. Olha só, a obra de um vândalo. Foi lá e fez o que é próprio dele, né? Estragou o patrimônio, estragou o muro da pessoa que acabou de conquistar esse patrimônio, enfim. E o cristianismo, o que é cristianismo? É a obra de Cristo em nós. As pessoas têm que passar pela nossa vida e falar, olha ali a obra de Cristo na vida dela. Essa mulher era briguenta, era rixosa, mas agora ela é mansa. Ela é doce. Como é que é a obra de Cristo? Só pode. Não tem, às vezes, a pessoa vira pra gente e fala, nossa, tá diferente. Como testemunhas vivas, não é? Testemunhas vivas. Cartas vivas que as pessoas leem. Cartas vivas. Então, assim, pedras vivas também. Sim. Árvores frutíferas que as pessoas olham e falam, nossa, aquele fruto, que delícia.
né? Quer ir lá pegar, quer se deliciar, se alimentar daquilo. Assim são pessoas cristãs, que têm a obra de Cristo sendo manifestadas nela, todo dia. Todo dia. A gente tem a oportunidade todo dia de fazer isso em casa, né? Verdade. E existe um peso ainda maior para nós que temos filhos. Sim. Então, esse fruto tem que multiplicar, que o Senhor diz que sejam frutos permanentes e frutos verdejantes de adoração. Como você leu no Salmo 1 aqui, e que ainda que estejam em tempos difíceis de adversidades, não murcham. Amém. Amém. E ainda que, assim, ainda que aparenta, né, tenha a aparência de sequidão, existem estações nas nossas vidas. Né? Eu me converti, eu tinha 17 para 18 anos, quando Cristo transformou a minha vida. Hoje eu tenho 38, então assim, eu já tenho 21 anos quase, né, de caminhada com o Senhor. E a minha vida, ela é cheia de ciclos, cheia de estações, onde eu passei por um período de inverno, aí veio a primavera, depois veio o verão, depois veio o outono, depois veio o inverno, depois veio, sabe assim, aquele ciclo. E a gente constantemente está assim. E a cada ciclo vem uma folhagem nova, vem um fruto mais doce, vem coisas que têm que cair, folhagens que têm que cair da nossa vida, né, para que venham um despertar novo, venha uma florada nova. Eu vi quando eu estava fazendo um estudo sobre essa questão da árvore e do fruto, eu vi uma matéria muito interessante. Sobre um agricultor, ele estava dando uma dica para árvores, né? Como tratar de árvores que não dão mais frutos bons, né? Uma árvore que dava fruto bom e que parou de frutificar. Como é que faz? Né? Já tinham tentado de tudo, colocar adubo, colocar casca de ovo, um monte de coisa que as pessoas fazem, né, para poder revigorar a árvore, e não conseguia. E aí ele falou de um costume muito antigo, que eu custei achar para poder confirmar a história, mas eu achei que é verdade que os mais antigos faziam isso. Ele mandou a pessoa surrar a árvore. Como assim surrar a árvore? Você pega um chicote, pega alguma coisa e na árvore. Dá-lhe na árvore, bate na árvore, surra a árvore. Para quê? Quando a árvore é surrada, ela acha que ela está sendo cortada fora. E como ela acha que está sendo cortada fora, ela vai, na próxima vez de frutificar, ela vai dar tudo aquilo que ela pode de fruto. Porque a árvore vive para produzir semente, para produzir fruto. Então, muitas vezes, trazendo um paralelo para a nossa vida, muitas vezes a gente está naquele período que parece que, meu Deus, para onde eu olho vem surra, vem burdoada, as adversidades, vem afronta, vem. E nada mais é do que o Senhor nos preparando para frutificar, nos dando a oportunidade de dar tudo aquilo que nós temos para Ele. Então, quando você perceber, você que está me ouvindo, quando você perceber que você está nesse período de surra, e você sabe que é o Senhor fazendo isso na sua vida, que é Deus tratando o teu caráter, Deus tratando a tua vida, Deus querendo trazer para fora toda impureza, tudo aquilo que está dentro de você, não resista. Frutifique ao Senhor. Coloque diante dele tudo aquilo que você tem. Fala: Senhor, olha só, eu sou iracunda, eu sou briguenta, eu sou chata, eu sou rixosa, eu sou omissa, eu sou mentirosa, eu sou invejosa, eu sou ciumenta. Mas, Senhor, eu quero frutificar para a tua glória. Trata o meu caráter, me molda, me muda, me dá oportunidades de ver uma pessoa que eu não gosto crescendo na vida, para eu me esforçar a me alegrar por essa pessoa, orar abençoando essa pessoa. Me dá a oportunidade de ver uma amiga minha que tinha uma vida pior do que a minha, agora tendo uma vida melhor do que a minha, para eu me alegrar com a minha amiga, orar por ela, abençoar o casamento dela, os filhos dela. Gente, a gente tem que ter coragem de fazer esse tipo de oração para o Senhor.
A gente tem que ter brio e desejar do fundo do coração honrar o Senhor com a nossa vida, porque tudo que nós temos é dele. A gente vive para a glória dele. Logo Jesus volta e você vai entregar o que para o seu Senhor? Verdade. O que você vai oferecer para ele? Se não os frutos que você produz aqui na terra, se não um caráter transformado, ele vai olhar, você vai olhar a coroa que ele vai colocar na tua mão, serva boa e fiel. E você vai falar, Senhor, é tua. Foi tudo para a tua glória. É tudo para o teu nome ser exaltado. São frutos que glorificam o teu nome. É teu, Jesus. Recebe a glória. É isso. Isso tem que queimar no meu coração e no teu coração. Olhar para o nosso marido e saber que tudo aquilo que a gente está fazendo é com a intenção de abençoá-lo. É com a intenção de formar um pouco mais de Cristo na vida dele. Aquilo que nós fazemos para os nossos filhos também é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, pastora. Já temos apenas 4 minutos. E Tá bom. eu gostaria de glorificar o nome do Senhor pela sua vida, reforçando. Pessoas, vocês que estão nos assistindo, vocês que vão assistir depois, entre em contato, visite o site da pastora, o Instagram da pastora Josi Celestino, _BR. Ela tem o ministério já edificado com o esposo, trabalha com casais, dá cursos, agora os cursos estão online, estão mais acessíveis. Tem o ministério, tem uma história, tem uma experiência de Deus na vida desse casal maravilhoso. E muito obrigado. E queremos ter a senhora mais vezes aqui, viu? Amém. Contem comigo. Eu quero derramar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que o Senhor tem me dado, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe do Senhor. Deixa eu só colocar ali que alguém perguntou. Eu estava escrevendo aqui o Instagram da senhora. Aqui eu vou deixar isso. A nossa missionária, a coordenadora, já escreveu ali. Eu vou deixar a live salva e vocês assistem depois, compartilha, que lá também vai ter o endereço da pastora. Não deixe de compartilhar essa palavra que o Senhor semeou em seu coração hoje. Amém. Pastora, Deus e o pessoal continue dos meus contatos que entrarem também, vai lá no grupo Edifique Seu Casamento, tenha mais informações, busque de fato a edificação da sua vida, da sua casa, em nome de Jesus, para a glória dele. Um beijo, pastora. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te faça prosperar em tudo em que você se dispuser a fazer para o reino de Deus. Que Deus também abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Muito obrigada. Um beijo, querida. Deus abençoe vocês e cada casa que vai chegar essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém.